Olá, queridos, paz seja com todos. É um privilégio que nós temos de falarmos a vocês com o coração apertado de saudade, um desejo enorme de estarmos juntos, mas louvo a Deus por esse momento agora de poder compartilhar a palavra do Senhor. E hoje trazendo um tema bastante interessante. A princípio parece pretensioso, mas você verá que não há pretensão nenhuma da minha parte. O título da mensagem é Palavra aos Pastores. Eu poderia até dizer palavra sobre os pastores, mas digo palavra aos pastores por ter muitos amigos, colegas de ministério, mas também sei que falo àqueles que aspiram esse ministério. O apóstolo Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas o texto em que leremos encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e com ciência. Amado Deus, bendito seja o teu nome pela tua palavra. Peço-te, Senhor, que fales conosco, Pai, através dela. Precisamos tanto, Senhor, conhecer o teu querer. Revela-nos, Senhor, através da ministração que faço agora, a fim de que quem a ouvir possa se inteirar, Pai, daquilo que é a verdade da tua palavra no que tange a esse assunto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o interesse pelo tema começou porque eu estava pesquisando sobre cão pastor. O cão que ajuda no campo, na lavoura, ele ajuda no pastoreio de animais, na condução do rebanho. E é interessante algumas coisas que vi. Dentre as muitas raças que existem que faz esse trabalho, o Border Collie é o cão que já foi considerado o cão mais inteligente do mundo. Ele é gracioso, preto e branco, bonitinho, com uma pelagem atraente, mas é de uma inteligência fora do comum. E para ser um cão pastor, não é necessário, não precisa ser o melhor cão do mundo, como no exemplo que vi de um border que foi vendido em Minas Gerais, aqui no Brasil, pelo valor nada mais, nada menos do que R$160 mil. Foi o recorde. Anterior a esse, acho que na Inglaterra, um cachorro foi vendido por 107, mas ele foi vendido por essa bagatela pelas qualidades que tinha e ser jovem ainda e habilidoso que era naquilo que fazia. Não precisa ser algo extraordinário desse jeito. Basta ser um cão de porte grande que possa defender o rebanho. E um requisito principal é que ele tenha a audição aguçada à voz do comando do dono do rebanho. Interessante, né? Assim como cabe ao dono do rebanho ele providenciar um cão que o faça conduzir melhor o rebanho, o Senhor também, ele providencia pastores, homens que conduzam o seu rebanho de maneira sábia e inteligente. É isso mesmo, eu comparo o nosso ministério ao trabalho de um cão pastor. Esses animais, eles gostam do que fazem e fazem do seu trabalho o objetivo da sua vida. E nos tempos bíblicos, nós vemos muitos homens que foram chamados por Deus para conduzir o seu povo, homens que demonstraram
a sua responsabilidade cuidando de rebanhos como Davi, como Moisés, como Amós, homens que cuidavam de animais que foram chamados por Deus para cuidar do seu povo. Em Ezequiel capítulo 34, existe uma profecia em que o Senhor, ele admoesta os pastores de então, porque estes estavam interessados em apacentar-se a si mesmo e não apacentavam como se deveria o povo do Senhor. Eles tinham esse propósito. Pastores de ovelha, eles eram homens que viviam em cabanas para permanecer junto do rebanho, atendendo às suas necessidades, e abdicavam de muita coisa na vida pessoal a fim do exercício desse trabalho. E a locomoção constante do rebanho de um lado para outro se dá pela necessidade de que eles sejam bem alimentados durante o dia e eles habitem em segurança, descansem durante a noite. E a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento. E em sua presença nós encontramos o nosso descanso. A tendência que se tem de buscar o alimento ou o descanso fora da presença do Senhor é catastrófica. Em João capítulo 10, nós vemos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou grato que ele tenha me chamado ao santo ministério, mas é Jesus o bom pastor. A nós cabe apenas sermos fortes para defender o rebanho e termos a nossa audição pronta para atender o comando do dono do rebanho. Porque foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Se o dono do rebanho deu a vida por ele, quanto mais nós, que somos chamados apenas para auxiliar esse trabalho nobre, não deveríamos dar o melhor de nós? O autor de Hebreus, ele escreve à igreja assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O próprio Senhor recomendando a obediência aos pastores, mas eu faço uma advertência. Que o Senhor nos faça fortes para cuidar do rebanho. Que o Senhor nos faça atentos a ouvir a voz do seu comando. Mas nunca se esqueça, só tem autoridade genuína quem é digno de ser imitado. Cuide, zele pela sua própria vida, a fim de que você tenha um rebanho que tenha prazer em imitar suas atitudes. Todo o conhecimento bíblico, todos os títulos conquistados, academicamente falando, tudo isso pode ser bom, mas não é a condição sine qua non para que sejamos pastores. E o Senhor, ele não deixa sem galardão. Até um copo de água fria que se entrega a um profeta, recebe-se o galardão de profeta. Agora, receber o galardão de um pastor, daquele que cuida do rebanho, é algo muito nobre. A responsabilidade equivale, é muito grande também, mas vale a pena, vale a pena. Orem pelos seus pastores, eles precisam permanecer firmes e fortes, atentos aos ataques do inimigo e velando pelas vossas almas, em oração, em intercessão. E se você deseja esse ministério, eu quero dar o meu testemunho pessoal.
Estou há tantos anos pastoreando um pequeno rebanho, é verdade, mas eu me sinto mais privilegiado dos homens pela alegria que tenho em poder, ovelhas como eles, permanecermos ouvindo a voz do sumo pastor. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. E eu convido você a atentar para esse ministério, biblicamente falando. Não tome os exemplos que estão à nossa volta, porque são homens falhos, como todos nós somos. Mas o propósito do Senhor, quando Ele mesmo disse, eu é que vos darei pastores que apacentem com entendimento. Peça para o Senhor derramar entendimento, fortalecer, levantar pastores para essa geração. Pai querido e eterno, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pelo privilégio que me concedeste, Senhor, mas tantos outros que o Senhor tem levantado, Pai. Homens fiéis, homens dignos de serem imitados. Ajude, Pai, ajude a cada um, Senhor, a permanecer, Pai, firmes, sendo exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Santifica, Senhor, o teu povo. Santifica os pastores, guarde-os nesses dias, Pai, a fim de que a tua igreja continue a ser adornada, santificada para o dia da tua vinda. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém e amém.